A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 12, que tem como título A Reconciliação de Jacó com Esaú. Nós estamos estudando a revista CPAD do segundo trimestre do ano 2026 e agora, na lição número 12, nós vamos falar de mais um aspecto aqui da vida de Jacó que muitas vezes é ignorado, que é justamente esse momento que ele se encontra com Esaú. E esse momento é um momento muito bonito e muito importante. Ali a gente observa perdão, reconciliação, humildade, principalmente por parte de Jacó, Jacó, ele se humilha bastante, ele reconhece ali, que ele errou, que ele falhou, e ele abraça o seu irmão. A gente observa também que Esaú foi um homem que ali demonstrou também, assim, perdão, ele demonstrou muita coisa boa, podemos dizer assim. Esaú, ele abraça Jacó, ele chora, enfim, os irmãos ali se reconciliam. E se a gente olhar com calma o texto, a gente vai ver que Esaú é um homem que ficou muito poderoso, um homem que cresceu bastante no sentido de, enfim, tinha um exército de 400 pessoas seguindo ele, então ele era um homem poderoso, ele era um homem rico também. Deus abençoou bastante Esaú. Isso muitas vezes é ignorado nas ministrações, mas a gente pode destacar que Esaú também foi um homem abençoado por Deus e ele tem muito das suas virtudes. A gente falou muito dos defeitos de Esaú no passado, mas também tem muitas virtudes, muita coisa a gente pode destacar aqui na vida de Esaú. Então aqui nessa lição a gente vai falar justamente desse momento que eles se encontram. Na lição anterior nós já falamos um pouco, porque na lição anterior nós falamos ali da fuga de Jacó da casa de Labão. Então ele sai da casa de Labão, vai caminhando para Canaã, para a casa do seu pai, e ele vai se encontrar com o seu irmão. Ele descobre que o seu irmão está indo ao seu encontro, E ali ele já fica com medo disso, então ele vai orar, pedir a direção de Deus. A gente falou na lição anterior dessa oração, a gente falou na lição anterior do encontro dele com o anjo, que o abençoou, e após ele ser abençoado pelo anjo do Senhor, ele vai se encontrar com Esaú. Então é a continuação aí da aula anterior. Se você assistiu a aula anterior, você já está por dentro do assunto. Agora a gente vai continuar, E a última lição, que vai ser na próxima semana, a gente vai falar aí de um resumo, do que a gente estudou nas lições anteriores, destacando aí um pouco de cada um deles. Então a gente vai encerrar essa revista, e já vai começar um próximo trimestre, que tenho certeza que vai ser uma bênção. Mas enquanto o próximo trimestre não começa, a gente foca neste trimestre atual. Vamos finalizar essa revista que eu tenho certeza que tem sido uma bênção na sua vida e na minha vida também foi. Tá? Na minha vida foi uma bênção e eu tenho certeza que tem sido uma bênção para toda a igreja do Senhor. Eu vou usar aqui o slide em PowerPoint. Nosso slide é 100% baseado na revista, com imagem de qualidade, vem pronto para ser usado, então você pode usar na sua igreja. Este slide aqui é uma bênção mesmo, slide de adultos, jovens, vários bônus aí que a gente tem. Então nós temos aí assim, muita experiência com a produção de slides subsídios da EBD. Nossos slides são de qualidade, têm melhorado cada vez mais. Então, assim, tem tudo disponível no EBD em Foco e os atuais são excelentes. Então, nosso site é ebdemfoco.com, o nosso WhatsApp aqui 949-8409-2869. Na descrição do vídeo eu sempre deixo o link do site, link também para falar conosco no WhatsApp. Você pode entrar em contato conosco sempre que precisar. Quer começar um novo trimestre ministrando aula com slide, algo diferente, algo de qualidade? Acesse nosso site ebdemfoco.com ou envie uma mensagem para saber como que funciona. Vamos para o textuário da lição que diz assim: Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou-o e choraram. Gênesis capítulo 33, versículo 4. Verdade prática: em Deus sempre há possibilidade de perdão e reconciliação. Eu acredito que esta lição aqui vai ajudar muito aqueles irmãos que tiveram ali algum desentendimento com outro irmão, com algum parente. E, enfim, você vai ver que sempre há a possibilidade de perdão. Deus vai abençoar a sua vida quando acontecer o perdão. A falta de perdão pode estar atrasando a sua vida em muita coisa. Então, procure perdoar, procure reconciliar com seu irmão. A leitura bíblica em classe encontra em Gênesis 33, de 1 a 10. A gente vai avançar aqui para ganhar tempo no vídeo, mas durante a aula a gente vai ler essas passagens. Vamos para a introdução que diz assim: Chegou o dia em que finalmente Jacó teria que encontrar seu irmão e acertar as contas com ele. Então, assim, Jacó sabia que ele ia encontrar Esaú e ele sabia que Esaú queria matar ele. No passado, Esaú prometeu, vou matar o meu irmão. E ele tinha que se encontrar com Esaú e tinha que de alguma forma, ver o que ia acontecer. Ele não sabia o que ia acontecer. Ele não sabia se Esaú ainda ia matar ele, ele não sabia se Esaú ia perdoar ele, ele não sabia de fato nada, ele viveu esse momento de tensão muito grande, mas ele orou e confiou em Deus. Eu acho que isso é o mais importante.
Seu coração estava temeroso e ansioso, mas Esaú, ao encontrar Jacó, abraçou-o e beijou-o. O inesperado aconteceu. Então, assim, Jacó estava com muito medo mesmo, achava que Esaú ainda queria matar ele. E quando ele se encontra ali, no caso Jacó encontra com Esaú, acontece algo totalmente inesperado mesmo, algo extraordinário. Eles se abraçam e choram juntos. Então, isso acontece porque tem perdão, tem liberação de perdão por parte de Jacó e também por parte de Esaú, né? Principalmente por parte de Esaú, né? Esaú que estava ali realmente com muito ódio de Jacó, né? Mas Jacó orou para ter esse encontro. Então, a oração de Jacó foi fundamental aqui. Podemos ver o encontro fraternal entre dois irmãos, que, pela graça de Deus, tomaram atitude de valor, perdoando um ao outro. Então, a graça de Deus agiu aqui nessa família, e ela pode agir na minha vida, na sua vida, na nossa família também. Então, nós temos que confiar, né, que Deus, ele nos perdoou, e ele espera que nós também perdoemos uns aos outros. Essa é a expectativa de Deus, que haja perdão entre os irmãos. Aquele episódio tinha tudo para dar errado e tornar-se uma tragédia, mas o Senhor interveio. Então, de fato, né, tudo ali planejado para dar errado. Né? Esaú, com seus 400 homens, então significa que ele era um homem muito poderoso, um homem forte, né? Ele poderia muito bem, né, enfim, massacrar, né, toda a família de Jacó, matar todo mundo, poderia fazer isso, mas houve uma intervenção divina ali naquele momento, né, e houve essa reconciliação linda e maravilhosa. Então, nessa oportunidade, veremos que o encontro de Esaú com Jacó é um exemplo a ser seguido por todos os que tiveram algum tipo de desentendimento com seus familiares ou outras pessoas próximas. Então, se você teve algum desentendimento, se você teve alguma rixa, algum problema com qualquer pessoa, procure reconciliar, procure, né, voltar a ter um relacionamento com essa pessoa. O escritor da revista faz uma aplicação aqui mais na frente, que eles se reconciliam e depois cada um vai para um caminho diferente e que, enfim, a gente não precisa andar junto, né? A gente pode pedir perdão e ficar cada um do seu canto. Existe essa possibilidade? Sim, existe. Porém, eu discordo do escritor da revista com relação a Jacó e Esaú. E eu vou explicar o porquê, tá bom? Durante a aula aqui eu vou explicar o motivo. Vamos lá. Tópico 1. Irmãos em conflito. 1.1. Jacó. Vamos falar um pouco sobre Jacó. Já vimos que Jacó lutou com o anjo, e essa luta resultou em uma transformação de caráter e em bênção de Deus sobre a sua vida. Então, de fato, quando Jacó lutou com Deus ali, ele teve a sua vida transformada, o seu nome foi mudado e a sua vida, o seu coração, o seu caráter também foi transformado. Esse episódio, em meio a circunstâncias adversas, fez com que Jacó compreendesse que a sua vida e o seu sucesso dependiam somente do Senhor. Então, essa questão da dependência de Deus foi algo que Jacó demorou para aprender. Demorou muito mesmo, mas ele aprendeu a lição. Ele entendeu que se não fosse Deus na vida dele, ele não teria sucesso em nada. Se não fosse Deus na vida dele, não teria sido abençoado com os animais, com toda a riqueza que ele tinha. Se não fosse Deus na vida dele, ele não teria tido filhos. Enfim, Jacó, ele foi abençoado por Deus por muito tempo, mas ele não reconheceu isso de imediato. Demorou um pouco para ele reconhecer. Mas assim, a ideia do livro de Gênesis também é mostrar, né, essa evolução, né, das pessoas. Né, enfim, a revelação de Deus vai acontecendo aos poucos e ao mesmo tempo as pessoas vão evoluindo, vão conhecendo mais de Deus, vão aprendendo mais de Deus. E também mostrar que Deus está nos protegendo, nos guardando o tempo todo. A providência divina sobre a nossa vida é algo que acontece o tempo todo. A gente precisa aprender a depender de Deus, deixar Deus agir. Nunca foi resultado de seus métodos e habilidades, mas da ajuda, orientação e bênção do Deus de Abraão e Isaac. Então, sim, Jacó, ele tinha ali alguns métodos, algumas metodologias para fazer as coisas acontecerem, mas não foi por causa disso, não foi por causa da sua esperteza, não. Ele foi abençoado independente disso. Deus abençoou porque Deus estava cuidando dele. Em nossa jornada cristã, também não podemos nos esquecer de que tudo que temos e somos vem do Senhor. A ideia de que Deus está cuidando de nós e que tudo pertence a Ele é algo que tem que estar na mente do cristão. O cristão, ele deve ter isso o tempo todo de forma bem consciente. Deus está cuidando, Deus cuida de mim, Deus me guia, tudo pertence a Ele. Entregar tudo na mão dele. Essa é a orientação bíblica. Foi isso que o apóstolo Paulo escreveu nas suas cartas, né? Tudo, enfim, tudo entregue na mão do Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Então nós temos que fazer isso e confiar e orar e buscar a Deus. O cristão,
o que vai fazer a diferença na vida dele é que ele confia em Deus e não no seu próprio esforço. Enquanto o ímpio não. O ímpio está batalhando pelo seu próprio esforço, enfim, conquistando tudo pelo seu próprio esforço. Mas o crente, o cristão, ele deve confiar que Deus vai suprir as suas necessidades. Não lutamos fisicamente com os anjos, como fez Jacó, mas podemos lutar por intermédio da persistente oração, do jejum e da adoração, até que vejamos o agir transformador de Deus em nossa vida e na vida de nossos familiares. Então, a nossa luta, né, é diante dos problemas do dia a dia, né, que a gente vai enfrentar ali, e tirar um tempinho para orar. É nesse momento da oração que você vai conversar com Deus, falar para Deus das suas necessidades, pedir para Deus e Deus vai agir na sua vida. A oração, ela é justamente algo que Deus deixou para nós para, de alguma forma, modificar as coisas, né? Como se fosse uma capacidade, né, ali que nós, não vou dizer que nós temos de modificar, nós não temos a capacidade de modificar nada, mas ao fazer a oração, Deus age e as coisas se modificam, né? Vamos colocar dessa forma. Eu sempre dou o exemplo aqui de Ana, né, que não podia ter filhos, orou e Deus abriu a madre, ela teve filhos, né? Não somente Samuel, mas outros filhos. Então, assim, se ela não tivesse orado, será que tinha mudado alguma coisa? Provavelmente não. Foi a oração dela. Então, ela orou e Deus agiu, né? Enfim, vários exemplos bíblicos de pessoas que oraram, né, e a situação foi mudada. E eu tenho certeza que muitas pessoas que estão me acompanhando aqui vivem por meio da oração, através da oração, né? O dia a dia, tudo que acontece vem através da oração, porque ora e Deus age. Tópico 1.2, Esaú. Ao que parece, Deus não somente transformou Jacó, mas também, com o passar dos anos, trabalhou no coração de Esaú. Então, Esaú, ele também foi abençoado por Deus, porque Deus agiu também na vida dele. Eu tenho certeza disso. Aquele momento ali de encontro com Jacó foi um momento realmente ali que, né, a gente observa que ele está diferente, ele agiu de uma maneira bem diferente do que ele agia no passado. Transformar o ser humano, seu caráter, sua personalidade e suas emoções é algo que somente o Criador pode fazer. Então, assim, Deus nos criou, Deus nos fez, então Ele pode transformar nossa vida, Ele pode transformar o nosso coração. Então, a mudança na vida das pessoas não vem simplesmente por esforço próprio. A mudança vem através de um agir sobrenatural do Espírito Santo na nossa vida. É Deus agindo na nossa vida. Não adianta a gente querer que a pessoa se converte pela força. Não adianta a gente querer que a pessoa se converte simplesmente seguindo o exemplo. Não, segue meu exemplo aqui. Não, a pessoa ela vai se converter de verdade quando Deus tocar em seu coração, quando o Espírito Santo agir na sua vida. Aí sim vai ter transformação, vai ter mudança de vida. É algo sobrenatural. A religião não tem esse poder. E o casamento, por melhor que seja o cônjuge, também não. Então não adianta você achar assim que eu vou mudar fulano, eu vou me casar, não é crente, mas eu vou fazer com que ele se converta. Você não vai fazer, entende? O casamento, por melhor que seja, não vai mudar a outra pessoa. Tá? A religião também não muda. Quem muda é o poder do Espírito Santo. Quem muda é Deus. Entende? Então, assim, não pense que as pessoas vão mudar por conta própria. Só vai mudar se tiver um agir sobrenatural de Deus. Ela precisa ouvir o Evangelho, crer nesse evangelho para que a sua vida seja transformada. O primogênito de Isaac perdeu a sua bênção porque a trocou por um prato de ensopado. No caso aqui de Esaú, né, ele, enfim, não valorizou a primogenitura. Né? A gente já falou sobre isso, né? Vamos ler o texto novamente. Gênesis capítulo 25, do versículo 31 ao 34. Né? A gente leu em aulas anteriores, a gente já teve uma aula somente sobre isso, mas vamos ler novamente. Disse Jacó, vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu, estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó, jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Então o texto repete a palavra primogenitura várias vezes, justamente para destacar que isso é que está em jogo aqui, justamente para mostrar que Esaú não valorizou o fato dele ser o primogênito, dele ter a primazia ali naquela família. Ele menosprezou isso. Jacó, não concordo com o que ele fez aqui, porque ele aproveitou daquele momento, né? O irmão dele cansado, com fome e tudo mais, ele também se aproveitou, né, para fazer isso, né, agiu aqui para, né, enfim, valorizando a primogenitura,
né? Ele recebe isso de alguma forma errada, mas ele valoriza, e ele, né, depois é abençoado pelo seu pai também de uma forma errada. A gente já falou bastante sobre isso em aulas anteriores, não quero me alongar aqui, né? Eu acredito que a maneira que Jacó agiu, tanto aqui como depois para ser abençoado pelo seu pai, foi uma maneira errada, e Deus ia abençoar ele independente dele fazer isso aqui. Tá? O esforço dele nesse sentido aqui não contribuiu em nada positivo, só foi coisa negativa para a vida dele. Então, assim, enfim, eu acho que já ficou bem claro isso em aulas anteriores que a gente debateu bastante, né? Então não vou me alongar, né? Então, assim, já tinha uma profecia, não precisava ele fazer isso aqui, né? Não precisava, mas, enfim, ele fez e, de certa forma, Deus o abençoou apesar de tudo isso. Não foi por causa disso. A gente não deve pensar que Jacó só foi abençoado porque ele comprou o direito de primogenitura de Esaú. Não. Só foi abençoado porque ele enganou seu pai. Não. Deus abençoou apesar disso, porque já tinha uma profecia que ele seria o primogênito, ou seja, Jacó é que teria esse direito de primogenitura. Essa profecia era antes dele nascer. Então é a graça de Deus agindo na vida dele. Então, apesar de tudo isso, Deus ainda o abençoa. Ao ser enganado pelo irmão, Esaú demonstrou raiva intensa e desejo de vingança. Contudo, não parece ter sentido tristeza pelas suas escolhas pecaminosas. Então, assim, olhando para a vida de Esaú no passado, em momento algum ele se arrependeu de qualquer coisa. Em momento algum ele se arrependeu de menosprezar a primogenitura, não. Ele simplesmente sentiu raiva, desejo de vingança, era tudo o que ele queria naquele momento. Então, o filho predileto de Isaac enfrentou as difíceis consequências de suas equivocadas escolhas, mas agora ele desejava resolver as diferenças com o irmão de forma pacífica. Então, assim, Esaú passou por muitos problemas, enfrentou as consequências de menosprezar a primogenitura, porém agora, né, diante daquela situação, encontrando o seu irmão, ele vai resolver isso de forma pacífica, ou seja, através da paz, do perdão e da reconciliação. No entanto, precisamos ressaltar que a atitude amistosa de Esaú foi a resposta de Deus à oração de Jacó. Observe que Jacó orou, né? Vamos ler o texto aqui de Gênesis, capítulo 32, versículo 11. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque o temo, para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. Então, assim, ele estava muito preocupado com Esaú, né, que Esaú poderia matar ele, matar a sua esposa, enfim, suas esposas, né, seus filhos e tudo mais. Então, ele faz uma oração, ele clama a Deus. E eu tenho certeza que essa oração foi atendida por Deus. O coração de Esaú foi mudado, foi alterado justamente por causa da oração de Jacó. Eu acredito nisso. E é por isso que nós temos que orar por qualquer situação. Se você tem algum problema com algum irmão, você não conseguiu reconciliar, ore. Ore que Deus muda o seu coração, Deus muda o coração do seu irmão. Deus vai alterar o pensamento de vocês e vocês vão se reconciliar. Tópico 1.3, Raquel. É interessante ressaltar que Jacó colocou as servas e os seus filhos à frente, depois Léia e seus filhos. Então ele vai organizar o pessoal ali de uma forma, né, que ele prioriza aqueles que ele mais ama. No caso, né, a sua amada Raquel e seu amado filho José colocou por último, em uma tentativa de protegê-los. Gênesis capítulo 33, versículo 1. Levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então passou os filhos a Lia, a Raquel e as duas servas. Então ele vai organizar o pessoal ali para se encontrar com Esaú, com medo, né, do que poderia acontecer. Então ele coloca ali por trás, né, a Raquel, que é a mulher que ele mais amava, e José, o filho, né, de Raquel, que era o filho que ele mais amava, que a gente sabe que vai dar problema mais na frente, né? Essa questão do amor dele por José, mais do que aos outros, vai dar problema mais na frente. E ele faz isso para proteger. Então, essa maneira de agir de Jacó certamente causava ciúmes e divisões entre as famílias. É bem provável que isso seja algo sintomático dentro daquela família. Não foi só esse momento que Jacó protegeu Raquel e José. Não foi somente esse momento aqui que vai se encontrar ali com Esaú. Talvez em muitos outros momentos ele priorizava ali a José e Raquel. Para que a disfunção familiar não seja uma realidade, é preciso que os cônjuges e pais tenham atenção ao modo como os relacionamentos familiares são construídos. Toda forma de predileção deve ser evitada para que tenhamos uma família funcional. Então, assim, esse exemplo de Jacó foi algo que ele aprendeu lá atrás com seu pai Isaac.
E Isaac já aprendeu com Abraão, né? Abraão amava mais a Isaac do que a Ismael. Aí chega na família de Isaac, Isaac amava a Esaú e Rebeca amava mais a Jacó. Então a gente já vê ali que algo lá do passado se replica nessa família. E agora Jacó vai cometendo o mesmo erro. Nós não devemos fazer isso. Nós não devemos amar mais um filho do que o outro. Amar mais alguém dentro da família do que a outro. A gente precisa saber dividir, organizar as coisas para que todo mundo se sinta amado, para que todo mundo se sinta bem, para que todo mundo ali participe igualmente na família. Então, uma família funcional é uma família que existe paz, harmonia, né? E se tiver predileção, que é quando um pai, né, ou a mãe ama mais um filho do que o outro, vai ter problema e vai ter consequências. Vamos para o tópico 2, o encontro entre Jacó e Esaú. Antes de começar aqui o tópico 2, só lembrando que você pode deixar o seu comentário no vídeo. Eu leio todos os comentários e respondo a maioria deles. Às vezes, devido à falta de tempo, acabo não respondendo todos, mas eu respondo os comentários. Semana passada eu tive um problema. Os comentários simplesmente sumiram do meu sistema aqui. Eu tenho um sistema, no caso o YouTube, né, o YouTube Studio, a gente tem um acesso diferente, e sumiu do YouTube Studio. Depois eu entrei pelo meu YouTube normal lá, pelo meu nome, né, sem ser pelo do EBD em Foco, e também não vi os comentários. Eu não sei se foi algum problema no meu canal. Os comentários desapareceram, simplesmente sumiram. Tinha mais de 20 comentários e sumiram. E aí foram reaparecer na segunda-feira. Aí eu já estava sem tempo, já, enfim, a gente começou a produzir o material da próxima lição e eu não respondi os comentários da lição anterior. Mas você pode deixar os comentários no vídeo, é muito importante, é muito bom, ajuda também a divulgar o vídeo. Mas vamos lá, né? Voltando para a aula 2.1, Deus entra em ação. Jacó ficou angustiado com o coração cheio de temor. Quando viu o rosto do irmão de perto, deixou seu pequeno grupo para trás, adiantou-se e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Gênesis capítulo 33, versículo 3. Então ele andava um pouquinho e se inclinava. Andava um pouquinho e depois se inclinava. Andava mais um pouquinho e também se inclinava. Então esse encontro aqui foi algo inesperado. Essa atitude, essa ação aqui, enfim, algo que ninguém estava esperando. A tensão não era somente com Jacó, era com todos que estavam acompanhando Jacó. Não era somente sua esposa, seus filhos, mas tinham seus funcionários, enfim, tinha muita gente acompanhando ele, tinha muito gado, muita ovelha, enfim, um rebanho muito grande, então tinha pessoas ali ajudando ele. A humildade tem poder para dissipar a ira e nos conceder paz, vitória e descanso. Por isso, Jesus nos convida a aprendermos com ele, que é manso e humilde de coração. Então, sim, nós temos que ser humildes, nós temos que desenvolver a humildade no nosso coração. Mas essa humildade ela só vai ser desenvolvida se nós estivermos em Cristo, se nós aprendermos com Jesus. Mateus 11, 28 e 29, o escritor da revista colocou só 11, 28, mas é o versículo 29 que Jesus vai falar sobre isso, né? Ele fala assim, versículo 28, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aí o versículo 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então, assim, Jesus, ele dá o exemplo. Ele é manso e humilde de coração. Ele fala para nós aprendermos com ele. Então, nós temos que aprender humildade. Então, o Jacó, né, que no passado enganou o irmão, enganou o pai, teve que fugir de casa, agora ele chega, né, com humildade. Ele chega diante do irmão, né, se inclina 7 vezes. Ele chega ali reconhecendo que ele errou, que ele falhou. Ele chega pedindo perdão. Isso que é importante, né? Então, essa humildade aqui deve ser destacado. Tópico 2.2, Esaú abraça e beija Jacó. Não temos dúvida de que a mão de Deus se moveu entre os dois irmãos. Isso aqui é algo que, enfim, a gente tem certeza, né? Jacó orou, pediu para Deus abençoar aquela situação. Deus abençoou, a mão de Deus está agindo ali. Certamente o Altíssimo já estava trabalhando nos sentimentos de Esaú, que ao ver seu irmão ir ao seu encontro com tanta humildade, inclinando-se ao chão inúmeras vezes, toda a sua ira, mágoa ou cólera contra Jacó não tiveram mais lugar. Então, se até aquele momento ali, Esaú ainda estivesse planejando matar o irmão, com certeza, naquele momento, quando ele viu aquilo ali, ele, enfim, desistiu da ideia. Ele desistiu e o seu coração derreteu. Ele desistiu e naquele momento ele liberou o perdão. Então, somente Deus poderia promover tão grande reconciliação, pois, segundo afirma o escritor de Provérbios,
O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são como ferrolhos de um palácio. Provérbios 18, verso 19. Então, assim, quando tem alguém ofendido, quando tem alguém chateado, revoltado com alguma coisa, é difícil você chegar. É difícil você conversar com a pessoa. É difícil você, enfim, tratar de qualquer assunto. Talvez o ideal seja deixar passar um tempo mesmo. O ideal seja, enfim, deixa a poeira baixar, passa aquele momento ali, porque no momento da intriga, no momento da confusão, não adianta você tentar convencer a outra pessoa. Não adianta você tentar levar a pessoa, enfim, a refletir sobre as suas atitudes. E às vezes é a gente mesmo, né? Eu falo do outro, né? Estou falando do outro porque no sentido de que você está tentando conquistar, né? Seguindo aqui o que o escritor da revista colocou, né? Você está tentando ali quebrar uma barreira. Mas isso pode acontecer com a gente. Pode ser que a gente fique chateado com a situação e a outra pessoa está tentando nos convencer, abrir os nossos olhos e a gente não consegue enxergar. Então, esperar, passa um tempo, depois, né? A gente vai lá, ora, busca a Deus e conversa com a pessoa e tenta ali conquistar, né? O irmão tenta fazer com que realmente haja um entendimento, né? Então a gente precisa, de alguma forma, procurar um caminho para a reconciliação. Tá? Tem que reconciliar, tem que ter perdão. Tópico 2.3, o perdão verdadeiro. Houve, de fato, arrependimento e perdão entre os irmãos. Então, eles se encontraram, arrependeu ali de tudo que fizeram no passado, perdoou um ao outro, né? Então estão perdoados, eles se abraçaram, choraram, isso aqui é inegável, houve perdão entre eles. Podemos afirmar que o inimigo desejou a morte de Jacó e, assim, a quebra da promessa divina a Abraão. Ele, porém, foi envergonhado e o nome do Deus de Abraão foi glorificado, né? Então, diante do perdão, o nome de Deus foi glorificado. Porque, assim, havia uma promessa. Deus prometeu algo para Abraão, que da semente dele, enfim, muitas famílias seriam abençoadas e isso se cumpriria em Jesus Cristo. Né? Então, se houvesse ali a morte de Jacó, né, essa promessa não ia se cumprir. Mas nós sabemos que Deus cumpre o que promete e, de fato, né, essa promessa ela se cumpriu. Então, Deus agiu aqui e essa ação sobrenatural de Deus aqui não foi somente ali a reconciliação entre dois irmãos, mas foi também algo que está relacionado à execução do plano de salvação. O plano de salvação está sendo executado. Algo que eu estou comentando desde o início dessa revista. Nós falamos na revista anterior sobre o plano de salvação e nessa revista a gente mostra esse plano sendo executado no passo a passo. Deus está estruturando aqui a nação de Israel para nascer o Messias. Então vem a partir de Jacó. Né? Abraão, Isaac e Jacó têm os seus 12 filhos que formam as 12 tribos de Israel. Como seria precioso se hoje irmãos que estão carregando mágoas no coração se deixassem ser tocados pelo Deus de Abraão, Isaac e Jacó e fossem restaurados, envergonhando o diabo. Então, de fato, né, nós precisamos deixar Deus agir no nosso coração. Nós precisamos ser tocados por Deus para liberar o perdão, para deixar a mágoa para trás. Enfim, a gente precisa realmente agir de uma forma diferente. Confiar que Deus está conosco, né, e perdoar o irmão. Isso aqui é muito importante. Você ficar com mágoa do coração não é bom. É algo que vai consumir você por muito tempo. Então, perdoar, liberar perdão é o melhor que você faz. Tá? Desejamos que o ofendido vá ao encontro do ofensor. Abracem-se e reconciliem-se, como fez Esaú e Jacó. Então, assim como teve a reconciliação daqueles dois irmãos, pode sim ter reconciliação entre você e algum irmão hoje que você, enfim, tem alguma coisa para tratar, mas você pode se reconciliar. O caminho para a reconciliação não é deixar para lá, nem entregar a Deus, mas é procurar o ofendido e, com amor, buscar o entendimento como ensinou Jesus. Então, a gente precisa buscar o irmão, conversar com o irmão e enfrentar essa situação. Você precisa enfrentar essa situação porque Deus vai agir e o perdão vai acontecer. Amém? Vamos para o tópico 3. A família de Jacó segue seu caminho. 3.1. Os irmãos se separam. Depois do encontro e do perdão entre os irmãos, Esaú voltou para Seir e Jacó foi para a cidade de Sucote, que significa abrigo, e estabeleceu sua casa ali. Gênesis capítulo 33, versículo 16. Bem, eu ia colocar um mapa aqui para mostrar aí direitinho como que é, só que assim, eu não encontrei um mapa certinho com as duas cidades, né? Deve que tem, mas dá um pouquinho de trabalho e às vezes a gente acha algumas coisas que a qualidade da imagem não é muito boa.
mas assim, ficava bem longe, tá? Ficava bem longe uma cidade da outra. Então eles teriam que se locomover até Seir, no caso Jacó, se ele fosse seguir Esaú, né? Ele teria que se locomover até Seir, que ficava lá do outro lado do Jordão, já pro lado de Edom, né? Que eles, enfim, lá eles formam a nação de Edom, né? Edom vem de Esaú, né? E eles, enfim, tinham que voltar depois para Sucote, para a cidade que eles estavam planejando. Seria muito longa a viagem. E eles optaram por cada um ir para uma direção. No entanto, tudo indica que no futuro eles se reencontraram. Mas vamos avançar aqui. Ó. Aprendemos com esse episódio que perdoar não significa andar novamente junto. Aqui o escritor da revista vai tocar num ponto muito delicado da questão do perdão, né? Muitas vezes a gente fala isso, eu perdoo, mas cada um vai para o seu canto depois, eu não preciso ficar de amizade com o irmão. E eu acredito nisso, tá? Eu acredito que isso é uma verdade, tá? Você tem uma amizade com alguém e aí de repente tem alguma confusão entre você e essa pessoa, vocês ficam sem se falar um tempo, depois vocês voltam e pedem perdão para o outro, perdoa e tal, há perdão verdadeiro ali, mas vocês não conseguem mais ter a mesma amizade que antes. A gente não consegue mais sair junto e tal, ir na casa do outro como fazia no passado. E alguém olhando de fora pode falar assim, não teve perdão, vocês não voltaram a ser o que era antes. Assim, do meu ponto de vista, posso estar errado, tá? Posso estar equivocado, mas eu concordo aqui com o escritor da revista, né, que, do meu ponto de vista, né, não tem, que você não precisa voltar a ser o que era antes. Você não precisa andar com a pessoa e ter a mesma amizade de antes. Às vezes, o que levou vocês a, enfim, ter um desentendimento faz com que a confiança diminua. E aí não dá mais para ter a mesma amizade. Às vezes muda a situação, mas o importante é que teve o perdão. Eu acredito nisso, tá? O importante é que teve o perdão. Se um dia aquela pessoa precisar de você, você vai estar lá para ajudar. Se um dia você precisar dela, ela vai estar lá para te ajudar. Então não vai ter aquela mesma amizade, mas vai ter o respeito mútuo, né? E no dia que um precisar do outro, estão disponíveis ali um para o outro. Eu acho que isso é o mais importante. Tá? Então eu acredito nisso aqui. Mas eu discordo do escritor da revista quando se fala aqui de Esaú e Jacó, né? Até mesmo porque mais na frente, a gente tem um texto bíblico, eu vou ler aqui, não coloquei no slide, mas ele está aqui em Gênesis capítulo 36, versículo 6, que fala assim, ó. E Esaú tomou suas mulheres e seus filhos e suas filhas e todas as almas de sua casa e seu gado e todos os seus animais e todos os seus bens que havia adquirido na terra de Canaã e foi para outra terra, apartando-se de Jacó, seu irmão. Né? E aí mais na frente ele fala que Esaú habitou na montanha de Seir, né? Que Esaú é Edom, né? Que eu já comentei. Né? Estas são as gerações de Esaú, pai dos edomeus, da montanha de Seir. Então, o que esse texto de Gênesis 36, versículo 6 diz? Que em algum momento da história, Esaú saiu de Seir e foi morar em Canaã junto com Jacó. Eles moraram um tempo juntos. Depois de um tempo, ele juntou tudo, como o texto diz aqui, e foi para outra terra. Porque ficou muito complicado para eles habitarem juntos, porque os bens deles eram muitos para habitarem juntos. Né? E a terra de suas peregrinações não o podia sustentar por causa do seu gado. Então chegou a um ponto em que a quantidade de bens de Jacó e a quantidade de bens de Esaú era tão grande que não deu para eles habitarem juntos, lá em Canaã. Né? Então ele teve que voltar para Seir. Então o texto bíblico não revela em que momento eles se juntaram, que momento eles foram morar juntos, não revela. Ou pelo menos próximo, né? Não precisa ser junto, morar próximo. Tá? Então, por isso que eu digo que o caso aqui, nesse caso aqui, cada um ir para um lado, não significa que eles não tiveram mais contato, nada disso. Eles mantiveram contato e, enfim, voltou o que era antes, talvez até melhor do que o que era antes. Que isso também é possível, tá bom? Você pode ter um amigo que vocês brigaram, depois vocês se reconciliam e a amizade volta mais forte do que o que era antes. Isso também é possível e, quem sabe, até o desejável. Tá? O ideal é que vocês realmente se mantenham amigos. Esse é o ideal. Às vezes não é possível, tudo bem, mas se puder manter a amizade, né, melhor do que antes, é melhor ainda. Vamos avançar aqui no slide, né, para finalizar esse subtópico. Tá? Pode haver perdão sincero, mas cada um segue o seu caminho e o seu propósito com Deus. Né? Só para finalizar, né, o que não podemos é guardar rancor, ressentimento em nosso coração.
Segundo Efésios, capítulo 4, versículo 32, devemos perdoar como também Deus em Cristo nos perdoou. Então, a questão do perdão com o próximo está vinculada ao nosso perdão com Deus. Tá? Porque assim, se você não consegue perdoar o próximo, ter um relacionamento com o próximo, andar bem com o próximo, como que você vai se relacionar com Deus? Tá? O próximo você vê todos os dias. É João que fala isso em sua carta, né? Mas Deus você não está vendo, e aí? Né? Então assim, se você vê o teu irmão todo dia e não consegue ter um relacionamento com Deus, como que você, com ele, né? Como que você vai se relacionar com Deus? Então a gente precisa, né, vincular essa questão do perdão, né, que Deus nos deu ao perdão que nós podemos dar ao próximo, tá? Então Deus nos perdoou, então nós temos que perdoar o próximo. Não existe desculpa. Ah, mas o que ele me fez foi muito triste, tal, muito ruim, uma ofensa muito grande. Perdoe. Não importa. Você foi perdoado por Deus, libere perdão agora. Tá? E Jesus, na oração do Pai Nosso, fala isso, né? Perdoa nossas falhas, assim como nós temos perdoado quem nos tem ofendido. Será que você consegue fazer essa oração? Deus me perdoa porque eu tenho perdoado meu irmão. Então a gente precisa liberar o perdão. Aí alguém pode questionar, se quando a gente, né, pede perdão e a pessoa não perdoa, aí é problema dela, não é problema seu. Você já foi lá, já pediu desculpa, já pediu perdão, falou, meu irmão, me perdoa. Ele fala, não te perdoo não. Tá, aí você se vê com Deus. Porque é a pessoa lá com Deus, tá? Ela não quer liberar perdão. Mas se você, né, que não está liberando perdão, aí você tem que parar e refletir. Tá? Se você é essa pessoa, tá, que não está liberando perdão, reflita sobre isso. Tá? Então, assim, se Deus te perdoou, por que você não vai perdoar o irmão? Pense nisso. Tópico 3.2, Jacó não retorna para a casa de seu pai. Vamos lá. Deus havia ordenado que Jacó retornasse para a casa de seu pai Isaque. Então, sim, de fato, Deus chama ele e fala para ele retornar para a casa de Isaque. Não sabemos o porquê, mas ele não cumpriu essa determinação divina. Instalou-se em Siquém. Bem, aqui tem algo que entra um pouco no campo da especulação, né? A gente não sabe o motivo, porque pelo tudo que indica, né, Isaque estava morando em Hebrom, lá em Manre, enfim. Isso está registrado em Gênesis, capítulo 35, versículo 27, tá? Que é justamente onde fala da morte de Isaque. Isaque morre lá em Hebrom. E Jacó vai até ele. Então, assim, Jacó poderia, quem sabe, visitar o pai e tal, mas o motivo dele não ter habitado junto com Isaque, nós não temos. Entra um pouco no campo da especulação, enfim. Será que ele desobedeceu a Deus? Não sei, talvez não, né? Talvez era a mesma região, porque assim, era a mesma região, tá? Estava na região de Canaã. Eu acho que isso que é o mais importante. Sua decisão e escolha teria consequências ruins, que foram reveladas mais tarde. Façamos o que o Senhor nos pediu para fazer, pois Ele é soberano e conhece todas as coisas. Aqui o escritor da revista vai partir para essa interpretação, de que Jacó não obedeceu 100% a Deus. Em vez de habitar em Hebrom junto com seu pai, ele foi habitar em Siquém, né? E lá em Siquém tem aquele problema, né, com Diná, tá? Diná, enfim, se envolve com um cara lá de Siquém, e aí os irmãos dela vai vingar, né, porque trata ela como uma prostituta. Eu não vou entrar em detalhes na história aqui, você lê o texto bíblico aí. Não é o caso aqui. Tá? Então, assim, tem ali uma consequência dessa questão dele habitar em Siquém. Então, pode ser por causa da sua desobediência. 3.3, Jacó levanta um altar ao Senhor. O patriarca comprou dos filhos de Amor, pai de Sucote, aquela terra e levantou ali um altar ao Senhor. Jacó chamou esse altar de Deus, o Deus de Israel, o único e verdadeiro. Então aqui Jacó ele se estabelece naquela terra, naquela região. Ele levanta um altar. A ideia de levantar um altar é para marcar a região e para mostrar, né, que eles servem a um Deus específico. E nesse caso aqui, Jacó deixa bem claro que ele serve um único Deus. É o Deus verdadeiro, é o Deus de Israel, é o único Deus que existe. Então ele vai fazer um contraponto àqueles povos que adoravam outros deuses, enfim, né, várias ações e atitudes erradas que aqueles povos tinham, mas Jacó vai fazer esse contraponto e mostrar que ele serve a um Deus todo-poderoso. Tá? Como Abraão e Isaac, ele adorou a Deus, reconhecendo a ajuda e o propósito do Senhor em sua vida. Então, às vezes, a gente lembra de Jacó muito no sentido dele ser enganador, né? Enganou o irmão, enganou o pai, aquela coisa toda. Mas Jacó foi um homem que teve a vida transformada e foi um grande adorador. Um homem que adorou a Deus, que buscou a Deus, um que construiu altares a Deus, né? E educou ali os seus filhos, construiu aquela família, né? Diante dos caminhos do Senhor.
E aqui vem alguns questionamentos, né? Você tem erguido um altar a Deus em sua casa, como fez Jacó? Quais altares estão sendo erguidos e para quem no meio de nossas famílias? O texto ficou um pouco mal escrito, mas a ideia é essa, né? Você está construindo o altar, para quem é esse altar? É o altar no meio da família, dentro da sua casa. Eu gostei dessa aplicação aqui, eu acho que é algo muito bom, algo que a gente precisa levar em consideração. Vivemos em uma época em que assim, o vício em redes sociais é algo problemático, e não é somente os jovens não, tá? Não é somente jovens não, é de todas as idades, todas as idades. É um vício em rede social, TikTok, Instagram, Facebook, seja lá o que for. As pessoas gastam horas e mais horas e mais horas nas redes sociais. Outro vício aqui que o escritor da revista coloca é séries e filmes, né? Ele coloca assim, infelizmente, em muitos lares, as redes sociais, filmes e séries estão sendo levantados como altares. Então, assim, levantar como altar no sentido de que você está priorizando isso. Em vez da família conversar, interagir, ler a Bíblia junto, fazer um culto doméstico, ter uma oração junto, não faz mais isso. Né? Se reúne para assistir, se reúne, enfim, né, para priorizar outras coisas. Não é que você não vai fazer isso, tá? Eu assisto filme, assisto série, a gente se reúne aqui em casa para assistir futebol, enfim, não tem problema, isso não é pecado, tá? Não estou questionando isso, não estou dizendo que rede social é pecado, que streaming é pecado, assinatura de nada disso, tá? Você pode sim e deve, né, assinar e consumir. É questão de entretenimento, tem muita série boa, tem muito filme bom, tem muita coisa boa. E não é filme bíblico que eu estou falando, não. É de qualquer tema, tá? Fique à vontade para assistir aquilo que você goste. Né? Isso faz parte também assim da sua construção social, de você, né, ter acesso à questão de cultura, questão de entretenimento. Isso é muito bom. Mas você não pode tornar isso uma prioridade. Você não pode tornar isso o mais importante. Tá? Você precisa saber o que prioriza dentro da sua casa. Tá? O que você vai ensinar para o seu filho. E, enfim, né, você precisa realmente, né, colocar o que é importante. Né, coloque a família para se reunir, para conversar, né, incentive a leitura dentro de casa, incentive, né, o seu filho a ler, a estudar, né, porque é isso que vai fazer com que ele tenha sucesso na vida, que ele seja um crente abençoado, uma pessoa de sucesso, enfim, né, não somente assim, no contexto da igreja, né, mas, né, estudar, enfim, se capacitar. Né, então, assim, largue para lá o celular, largue para lá as redes sociais um tempo e dedique o tempo naquilo que realmente é importante e vai trazer crescimento espiritual e pessoal para você. Tá? Que Deus venha tomar o primeiro lugar em nossa vida e em nossa casa. Mais tarde, depois do trágico incidente que envolveu sua filha Diná, Jacó finalmente foi a Betel, cumprindo a vontade do Senhor. Ali ele destruiu todos os deuses estrangeiros em sua casa. A Gênesis capítulo 35, versículo 2. Então disse Jacó à sua família e a todos que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. Observe que Jacó ele faz uma mudança radical no meio da sua família. Né? Tem aquele problema com Diná, né, que eu citei anteriormente, e esse problema com Diná levanta, né, essa preocupação de Jacó. Então, o que estou fazendo com minha família? Então, lancem fora os deuses, vamos adorar somente um único Deus. Chegamos na conclusão da aula que diz assim: as famílias de Abraão, Isaque e Jacó enfrentaram muitos desafios e dificuldades. Os conflitos familiares ocorridos na casa de Isaque e posteriormente na casa de Jacó são consequências da queda. Os relacionamentos, em especial os familiares, desde o início da criação, foram afetados por sentimentos de disputa, ódio e inveja. Satanás procura explorar esses sentimentos negativos, estimulando as contendas, vingança e separação. Que Deus nos ajude a perdoar como o Senhor perdoou. Então, aqui a gente observa, né, que todas essas famílias que nós citamos aqui, durante toda essa revista, Abraão, Isaque, Jacó, eles passaram por várias dificuldades, tiveram vários desentendimentos. Só que a gente sabe que todo problema de relacionamento é consequência da queda. Esses problemas de relacionamento, eles não teriam, né, se não tivesse pecado. Então, assim, tem o pecado, tem os problemas, mas a gente tem que saber enfrentar esses problemas. Tá? E aí Deus nos deu, enfim, ferramentas para enfrentar esses problemas. Então, mesmo diante de disputa, de ódio, de inveja, tudo isso a gente pode contornar se a gente orar, buscar a Deus e liberar perdão. O caminho é esse, é liberar o perdão. Se você não libera perdão, se você não procura realmente amar o seu irmão, significa que Satanás está sendo vitorioso. Tá? Ele está conquistando algo na sua vida, porque você está com um coração rancoroso, cheio de ódio, e isso é ruim, é muito ruim. Agora, se você libera perdão, se você ama o seu irmão, se você, né, está próximo do seu irmão e você realmente, né, enfim, age com humildade diante do seu irmão, como fez Jacó,
aí sim você derrota o diabo, você derrota o inimigo. A gente precisa fazer isso. Tá? Então, vamos perdoar porque o Senhor nos perdoou. Amém? Então, encerro aqui a aula. Temos as perguntas para quem vai usar o slide na igreja. E, mais uma vez aqui, reforçando o nosso conteúdo, o nosso site ebdenfoco.com, o nosso conteúdo de slides em PowerPoint de adultos e jovens e vários bônus que você encontra na nossa plataforma e o nosso aplicativo também que você pode baixar na Play Store. Então, na plataforma EBD em Foco, você tem tudo que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. A paz do Senhor. Até a próxima aula.